vazios de si mesmos e cheios de Deus. Nós vamos hoje pensar e orar a respeito de esvaziar-se de si, de quais são as bênçãos daqueles que são vazios, quais são as bênçãos daqueles ao qual tem essa vida, essa prática sobre a vida deles. E o texto está em Mateus capítulo 5, versículo de número 3. Podem colocar na NVI? E vai ter alguns versículos que vai ser na Nova Almeida, tá? Mas quando for eu aviso. Mateus 5, versículo de número 3. Obrigado, Emerson. Senhor, guia, Senhor, essa palavra, guia nesse momento. Sem ti nada posso fazer. Jesus. Acharam, irmãos? Amém? Diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos falar sobre isso, ser pobre em espírito. Ser pobre em espírito. Primeiro, essa palavra ela tem uma promessa, que aqueles que são pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Então, os céus serão povoados por pessoas que são pobres de espírito. Todos aqueles que herdarão os céus e são os habitantes dos céus, os cidadãos dos céus, são pobres em espírito. Então, a característica dos cidadãos celestiais é que eles são pobres em espírito. Quando nós vamos para a palavra de Deus, existem outras palavras, outras características do pobre em espírito. E eu quero que vocês aprendam, vejam na Bíblia quais são as outras características que a Bíblia dá para o pobre em espírito. Primeiro, diz aí que esse pobre em espírito, ele é bem-aventurado. Ele é feliz. Alguns versículos, principalmente nas versões novas, diz: felizes são, feliz é. E outra nomenclatura também é abençoado. Então, uma pessoa abençoada é uma pessoa feliz, é uma pessoa bem-aventurada. Na nossa linguagem, uma pessoa bem-aventurada é alguém que deu bem na vida, acertou na vida. Você fala: poxa, essa pessoa se deu bem. Esse nasceu em berço de ouro. Esse, nos jovens fala, esse estourou. Esse deu bom na vida. Significa que é feliz, é abençoado. É uma pessoa próspera. Então a Bíblia diz que o pobre em espírito é uma pessoa feliz. O pobre em espírito é uma pessoa que espiritualmente é abençoado. Então, não adianta ter uma McLaren na garagem, não adianta ter um aumento de salário, não adianta ter conquistado o mundo, se não for pobre em espírito. Então, ser abençoado por Deus, alcançar as bênçãos de Deus, fazer campanha para ser abençoado, se não for pobre em espírito, não é abençoado. Você pode ter carro, ter casa, conquista, valores, tudo terreno. Se não tiver essa bênção espiritual que é ser pobre em espírito, você não é abençoado. Não importa as conquistas que você esteja. Portanto, esse bem-aventurado, ele é feliz. Ele é o pobre em espírito. Agora, quando nós vamos para a Bíblia fala que
feliz ou abençoado não é só o pobre em espírito. A continuação aí do capítulo 5 vai dizer: bem-aventurado ou abençoados são os mansos. Bem-aventurados são os pacificadores. E lá em Salmos, capítulo 146, versículo 5, vai dar outra característica dos bem-aventurados. Salmos 146, 5, pode colocar, diz assim: bem-aventurado aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Então o bem-aventurado, ele tem Deus como seu auxílio, a esperança está em Deus. Vão seguindo o raciocínio comigo. Então, o pobre em espírito, ele espera em Deus. O pobre em espírito tem a esperança no Deus de Jacó. Então, a característica do pobre em espírito é que ele espera em Deus. Ele coloca a esperança no Deus de Jacó. Amém até aqui? Salmo 84, 12. Como é feliz o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Algumas versões diz bem-aventurado. Como é bem-aventurado? Como é abençoado aquele que em ti confia. Então, o pobre em espírito, o espiritualmente pobre, ele espera em Deus, ele tem esperança em Deus, ele confia em Deus, e ele é pobre em espírito. Agora, a outra característica é confiar em Jesus. Salmo capítulo 2, versículo 12. Beijem o Filho, aqui está falando do Filho de Deus, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira, a ira do Filho. E aí ele diz: como são felizes todos os que nele refugiam, confiam, é sinônimo. Refugiar, confiar, esperar, ter esperança, colocar a esperança. Então coloque a esperança no Filho, confie em Deus, espere em Deus. Todas essas são características do pobre em espírito. Então aquele que é pobre em espírito se refugia em Jesus, confia em Deus, espera em Deus. Coloca as esperanças em Deus. Até aqui tudo bem. Se depois vocês tiverem dificuldade, peguem a pregação durante a semana e assistam novamente no YouTube. Ou, enquanto eu estou ministrando no domingo, anotem os versículos para vocês lerem durante a semana os versículos e orarem e meditarem nos versículos, que vocês também vão ser recompensados. O que eu estou fazendo é, peguei Mateus capítulo 5, versículo 3, e estou explicando o que é ser um pobre em espírito. Por quê? Porque o pobre em espírito, ele é abençoado. O pobre em espírito, ele recebe de Deus a bênção. E o pobre em espírito é aquele que se esvazia de si mesmo. Então, se eu quero ensinar vocês a se esvaziarem de si mesmo, eu estou tentando ensinar vocês a serem pobres de espírito. Agora, vimos que ser pobre em espírito é confiar em Deus, refugiar-se em Deus, esperar em Deus, colocar esperança em Deus. Amém? Agora vamos para a palavra pobre. A palavra pobre lá em Mateus, que fala bem-aventurados os pobres em espírito, o grego ele tem duas palavras para pobre.
Então, quando você falava na época de Jesus, você falava pobre, você tinha que usar uma palavra para um tipo de pobreza e uma outra palavra para outro tipo de pobreza. Então, na época de Jesus, quando falasse assim, aquela pessoa é pobre, ele poderia falar, aquela pessoa é um pitochos ou é um pene. Pitochos significa um pobre mendigo. Ele é pobre no sentido de que ele mendiga o pão, ele não tem capacidade de alimentar-se, ele é um pobre que depende totalmente da benevolência daqueles que estendem a mão para cuidar das necessidades dele. Esse é o pitochos. O pene é um pobre que trabalha e ganha o seu pão com o seu trabalho, mas o que ele ganha mal dá para ele se alimentar. Portanto, ele também é um pobre. Agora, qual palavra dessas duas está em Mateus capítulo 5? Devemos ser pobre como aqueles que mal pagam a sua comida, trabalham, mas mal conseguem se pagar, ou devemos ser pobres pitochos, mendigos espirituais, que dependem totalmente da benevolência e da graça daquele que nos alimenta espiritualmente? O segundo. Então está dizendo que vocês, o reino dos céus, são dos mendigos espirituais. São daqueles que estendem as mãos e dizem, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, se você não me der o meu pão, hoje eu não posso comer, eu não tenho o que comer. É esperar em Deus, é refugiar-se em Deus, colocar a esperança nele. Então, esse é o pobre que espera, que mendiga do Senhor. Agora, esse pobre não é um pobre que mendiga o pão. O Senhor nos dá a saúde e a capacidade. É Ele que nos dá o pão que nós comemos. Tanto que a Bíblia ensina a oração do Pai Nosso, que diz, dá-nos o pão nosso de cada dia. Então, é Deus que nos dá o pão nosso de cada. Mas o pão cai do céu igual maná, irmão? Se nós levantamos de manhã, vamos lá, colhemos e comemos? Não. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que não trabalha, que também não coma. Então, o pão de Deus, o pão que Deus nos dá, Ele nos dá através do nosso trabalho, através do nosso esforço. Aqueles que são aposentados já trabalharam bastante, então hoje estão comendo da sua aposentadoria, ou do seu cuidado que o governo tem com você, mas não importa de onde vem o seu pão, foi Deus quem deu. É Deus que nos dá o pão nosso de cada dia. Só que aqui a Bíblia então não diz que devemos mendigar o pão, porque aqui é o pobre, o mendigo espiritual. Bem-aventurados os pobres em espírito. E esse pobre em espírito é uma figura de linguagem. Ser pobre em espírito significa que você é espiritualmente dependente. Você é espiritualmente humilde. Então a Bíblia usa várias passagens para referir-se ao espírito. Tem o espírito humilde, o espírito pobre, o espírito pacífico, mas tudo se refere ao nosso interior. Coloca, por favor, Provérbios 16, 19. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos. Então, melhor é você ter um espírito humilde, um espírito que vamos dizer assim, que se rebaixa a si mesmo, que não é altivo
entre os oprimidos do que partilhar o despojo. Agora, Provérbios 29 e 23. Caiu. Que caixinha? Cadê minha esposa? Mo? Pega a minha Bíblia no carro. Deixa. Não, a minha, por favor. Vamos lá. Provérbios 29 e 23. Diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O de espírito humilde. Pode colocar agora Eclesiastes 7, 8. Vamos ver vários versículos que falam do espírito humilde, do espírito pacífico. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. A minha versão diz diferente, deixa eu ver aqui na minha. Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e o paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso. A minha versão diz o paciente de espírito. Então, está dizendo que a pessoa tem um espírito paciente, um espírito humilde. Próximo, Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus habita com aquele que tem um espírito humilde. Deus habita com aquele que tem um coração contrito. É aquele que anda em humildade. Coloca, por favor, Miqueias 6, 8. A televisão aqui caiu. Mas você não foi. Pode desligar então, você não vai voltar? Beleza. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Aqui está dizendo não só ter um espírito humilde, mas andar em humildade. Então, quem tem um espírito humilde, quem é pobre em espírito, anda humildemente com Deus. Não tem como ser habitado por Deus, e não tem como andar com Deus, se é uma pessoa de coração altivo, se é uma pessoa autossuficiente, se é uma pessoa que não espera, não confia, não se refugia em Deus. Então, os pobres em espírito, eles são habitados por Deus, porque Deus habita aquele que é com um coração humilde e contrito. Os pobres em espírito, eles andam com Deus, porque com Deus deve-se andar humildemente. E por último, um versículo que demonstra alguém que acha que é autossuficiente e não demonstra, não reconhece a necessidade e a sua humildade. Coloca Apocalipse,
capítulo 3, versículo 17. São palavras direcionadas à igreja de Laodiceia, aquela que não é nem quente e nem fria. Diz assim, isso é Laodiceia dizendo, tá? Esse versículo é a Laodiceia. Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Quem não é pobre de espírito, olha o que tem na conta bancária, olha o que tem nas posses, olha a vida e diz, eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Eu sei que às vezes nós temos uma visão que a gente vê assim, pastor, eu não peço nada para Deus. Ele me deu tanto, eu não preciso de nada. Será que você não precisa pedir nada? Nós precisamos, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Se não for Deus te dando, você não pode fazer nada. Então, se nós precisamos dele para tudo que vamos fazer, temos que pedir a ele e agradecer a ele por tudo aquilo que nós vamos fazer e agradecemos quando fazemos. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não respiram, sem mim vocês não andam, sem mim vocês não fazem as necessidades de vocês no banheiro, sem mim vocês não fazem nada. Sem mim você não levanta da cama. Então, se nós queremos amanhã levantar da cama, Senhor, amanhã me dá a graça de levantar da cama. Amanhã me dá a graça de tudo aquilo que você vai fazer durante o dia. Você já pensou em você, à noite você vai dormir e tem um checklist na sua cabeça de coisas que você precisa fazer no outro dia? Acontece isso com vocês? Checklist é, amanhã eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso. E já aconteceu de manhã, acontece alguma coisa e você não consegue fazer aquilo que você tinha programado. Sim ou não? Acontece com vocês ou só com o pastor que muitas das vezes eu tenho muita coisa para fazer no outro dia e um dia antes, à noite quando eu vou dormir, eu não oro a Deus para que Ele me ajude a fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Se nós não pedimos a Ele, me ajuda amanhã a fazer todas essas coisas que eu preciso fazer, e Ele diz, sem mim nada podeis fazer, então eu levantar no outro dia de manhã, sem orar, é eu querendo fazer tudo o que eu preciso fazer, na força do meu braço. Então, precisamos dEle. Seria sermos como a igreja de Laodiceia, se dissermos assim, eu não preciso de nada. Volta por favor, Apocalipse 3:17. Quando a gente diz, eu não preciso de nada, às vezes a gente não ora, não chega para Deus e fala assim, Senhor, eu não preciso de nada. Mas a gente está dizendo para Deus, Senhor, eu não preciso de nada, quando eu fico dias e semanas sem pedir alguma coisa. Se você não pede, é porque você não precisa. Então, quando ficamos dias, semanas, sem pedir nada para Deus, estamos dizendo para Ele, Senhor, eu não preciso de nada. E quando dizemos, Senhor, eu não preciso de nada, olha o que Ele diz para a igreja. Você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Essa versão, ela é bonitinha, irmãos, e gostosinha de ler. Quando eu li a minha, eu tomei uma cacetada. A minha versão diz assim, você não sabes que é um desgraçado, miserável e pobre e nu.
A palavra desgraçado aqui é sem graça. Não é o xingamento, é alguém que não tem a graça de Deus. É um desgraçado. Miserável. Pobre, cego e nu. Aquele então que confia nas riquezas, confia no próprio conhecimento, não busca Deus, não se humilha diante de Deus, é como a igreja de Laodiceia, espiritualmente miserável, pobre, cego e nu. Aí ele diz: aconselho-te a vir a mim e comprar. Precisa do Senhor. Então, resumindo, ser pobre em espírito é depender de Deus para tudo. Sem mim nada podeis fazer. Não é? Agora, sabe quem é pobre em espírito? Uma imagem muito clara para vocês. Um bebezinho de 2 meses de idade. O que ele faz? Ele é dependente, não é? Então nós temos o pobre em espírito, ele é como uma criança. Coloca Mateus 18, 3 e 4, por favor. E disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então precisamos nos converter. Ou seja, ele está dizendo: haja como uma criança. Seja como uma criança. O que a Bíblia está dizendo então é para a gente se comportar como criança? Papai. É isso? É para a gente ser crianças no tratamento das coisas? Não, está dizendo: sejam como crianças dependentes de Deus. A criança depende dos pais. A criança espera nos pais. Espera no pai para comida, para roupa, para fralda. Tudo que ela precisa, ela espera dos seus pais. Ela confia nos pais. Então está dizendo: pobres em espírito, eles são como crianças. Agora, olha que interessante. Está dizendo aí que se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos... Significa então que quem vai entrar no reino dos céus são as crianças. Agora volta lá no capítulo 5, versículo 3. De Mateus. Bem-aventurados pobres em espírito, porque pois deles é o reino dos... O reino dos céus é dos pobres em espírito ou das crianças? O mesmo dos dois. Por quê? Porque os pobres em espírito, eles são como as crianças. Entenderam? Versículo 4, Mateus capítulo 18, versículo 4. Portanto, quem se faz humilde, como esta criança, este é o maior no reino dos... Lembra que eu vinha falando de humilhar-se, de esperar em Deus, de ter um espírito humilde? Então a criança, ele diz: quem se faz humilde como a criança. A criança não tem um espírito altivo, a criança ela é humilde. Então quem se faz humilde como uma criança é pobre em espírito. Resumindo, a humildade, o pobre em espírito e ser como criança andam juntos, é a mesma coisa. Perfeito? Agora eu vou dar para vocês 2 versículos que dão exemplos de pessoas na Bíblia agindo como criança espiritual. O primeiro exemplo foi Salomão. Quando Deus diz para Salomão que ele seria o rei de Israel e herdaria o trono de Davi, governaria toda a casa de Deus.
ele temeu, porque ele viu grande responsabilidade ele teria diante de Deus. E aí ele diz essas palavras para Deus. 1 Reis capítulo 3, versículo 7. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Ele está dizendo, eu não passo de um jovem. Coloca na versão Nova Almeida atualizada, NAA, por favor. Ele está dizendo na Nova Almeida atualizada, mas eu não passo de uma criança e não sei como devo agir. Ele está dizendo, o que você tem para mim é muito grande, eu sou como uma criança, eu sou incapaz. É como que ele está dizendo, sem ti eu não posso fazer isso. Aí Jesus olha do céu para Salomão e fala, exatamente, sem mim nada podeis fazer. É reconhecer que sem Deus não pode fazer nada. E Deus abençoou ele. Depois, vem Jeremias, capítulo 1, versículo 7. Pode deixar na Almeida, na NAA. Aqui Jeremias, ele foi espertinho. Põe o capítulo 1, versículo 6 primeiro. Deus chama Jeremias e diz, você vai ser um profeta, vai ser o meu profeta. Aí Jeremias fala assim, então eu disse, Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque não passo de uma... Ele está dizendo o seguinte, Senhor, olha, eu sou como uma criança, eu não sou capaz de profetizar. Só que ele não está dizendo para Deus, me capacita a fazer. Ele está dizendo, me tira de lado, me tira dessa, porque eu sou incapaz, eu não posso fazer. Então ele está usando ser humilde, ser como uma criança, para fugir do chamado dele. E o que Deus diz para ele? Versículo 7. Mas o Senhor me disse, não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e todo o que eu lhe ordenar você falará. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim, sim, você é uma criança, mas não use a sua incapacidade para esquivar-se do chamado que eu tenho sobre você. Use da sua incapacidade para depender de mim para o teu chamado. Use de ser como uma criança para esperar diariamente de mim a provisão. Não use o seu ser como criança para dizer, escolhe outro, mande outro, não me use. Então, precisamos ser como crianças. Precisamos nos humilhar, aqueles que humilham-se a si mesmos. Quando nós vimos lá em Mateus, capítulo 18, versículo 3 e 4, ele usa verbos para falar de ser pobre em espírito, de ser como criança. E ele usa o verbo, vocês precisam se converter, vocês precisam se tornar como crianças. Ou seja, se convertam a crianças espirituais. Não somos crianças espirituais e precisamos nos converter a crianças espirituais. Ele diz, vocês precisam se tornar crianças espirituais, porque não somos crianças espirituais. E o outro verbo ele fala de humilhar-se, o verbo que ele usa é se humilhar. Então, ou seja, humilhar aqui não é um adjetivo, ser humilde, mas humilhar aqui é um verbo. Então precisamos ter atitudes que humilham a nós mesmos, que nos esvaziam de nós mesmos. Precisamos ter atitudes que nos faz ser como crianças espirituais. E agora, a pergunta é, como se tornar uma criança espiritual? Como agir como uma criança espiritual?
Porque se eu me tornar uma criança espiritual, automaticamente eu serei pobre em espírito e humilde. Esperarei em Deus, colocarei minha esperança em Deus, me refugiarei em Deus. Mas para isso eu preciso me tornar uma criança. A resposta que o Senhor me levou a essa pergunta, para passar para vocês, por incrível que pareça, está em um homem leproso chamado Naamã. Primeiro, deixa eu explicar o contexto. Naamã, ele era um capitão de um exército da Síria. Era um homem condecorado, com muitas posses, rico, que venceu várias guerras para a Síria. Diz que Deus deu para ele muitas vitórias. Então era um homem que tinha na vida muitas coisas que nós sonhamos ter, em questão de posses, de riquezas, de bens, de reconhecimento. Então, Naamã, quando andava na Síria, todos viam um homem glorioso. Mas a Bíblia diz que ele era leproso, ele tinha lepra. E uma das campanhas militares dele, ele foi vitorioso e ele trouxe uma escrava como possessão da guerra. E essa escrava passou a servir a esposa dele. E sabendo do problema do seu senhor, capitão Naamã, ela disse: se o meu senhor soubesse que em Israel tem um profeta, ele seria curado da lepra dele. E diz que essa história chegou no rei da Síria, e o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel, dizendo: olha, eu estou te mandando o meu capitão, para que você cure ele da lepra dele. E juntamente mandou 10 talentos de ouro, ou seja, muito peso em ouro, roupas, muitos bens, muitas riquezas como recompensa por curar Naamã da lepra. Quando a carta chegou nas mãos do rei de Israel, ele leu e dizendo: olha, estou mandando o meu comandante para você curar ele da lepra. O rei leu e a Bíblia diz que ele rasgou as vestes, ele ficou desesperado. Esse homem só pode estar querendo guerra comigo. Sou eu Deus para curar? Ele sabe que eu não posso curar, eu não vou curar, vou mandar esse homem para lá com a lepra e ele vai querer: olha, porque você não curou, agora eu vou fazer guerra contra você. E o rei ficou com medo. Diz que chegou ao profeta Eliseu a conversa que o rei havia rasgado as vestes por essa questão do rei da Síria. E aí Eliseu disse assim para o rei: manda ele a mim, e ele vai ver que tem profeta em Israel. E aí então manda o assírio com uma caravana. Imagine, uma caravana importante, com cavalos, com servos, carregada de ouro, de roupas finas, que hoje seria para a gente Louis Vuitton, só essas roupas caras da alta costura. Quando chega na casa do profeta, diz que o profeta nem abriu a porta para atender toda essa comitiva. Imagina só, para na porta do profeta uma limusine. E antes da limusine, sabe aqueles carros preto, cheio de seguranças, vestindo terno preto, com camisa branca e gravata preta, usando óculos escuros, com aqueles pontinhos na orelha, vocês já viram de filme? Então passa 4 carros desse, mais 4 atrás, e uma limusine, para na frente da casa do profeta. Não sei na casa de vocês, mas se fosse na minha rua, todos os vizinhos iam sair para fora. O que está acontecendo? E diz que Eliseu não saiu nem para atender no portão essa comitiva. Mandou um mensageiro que disse: vai, diz para ele abaixar-se ou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ser curado. Só. O mensageiro vai até Naamã e diz essas palavras: olha, o meu senhor diz que Naamã ficou furioso. Ele não vai nem sair
eu achei que ele viria até mim, ele estenderia as mãos, ele rogaria ao Deus dele, e o Deus dele iria me curar. Ele falou, sabe o que? Eu vou embora, eu vou para minha terra. Não tem lá na minha terra, na Síria, o rio Arpades e o rio Farfar, que são muito melhores, muito mais limpos que esse rio Jordão? Só perdi meu tempo vindo nessa terrinha. Pegou a comitiva e estava voltando embora, bufando, irado. Por quê? Porque ele era orgulhoso. Ele queria ser curado do jeito dele. Ele queria que ele fosse tratado como ele acha que ele merecia ser tratado. Só que a Bíblia diz que quando ele estava no caminho, um dos servos dele veio até ele e falou assim, meu senhor, sempre os cabeça dura tem alguém que amolece o coração, não é? Às vezes nós, como somos homens turrões, é a nossa esposa quando vem com jeitinho e fala com a gente como o servo falou com Naamã, que fala o nosso coração. Não é quando bate, se bater é pior, irmãos. Mas é como esse servo, manso, chegou e falou assim, meu senhor, não é, você não, se ele tivesse pedido para você uma coisa tão grande, você não faria. Se ele tivesse pedido para você toneladas em ouro, se ele tivesse pedido para você 1000 mudas de roupa, você não ia dar? Então o que é mergulhar 7 vezes? Não é nada. E diz que ele ouviu o que o servo disse. Agora vamos para o texto, está em 2 Reis 5,14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. A pele dele rejuvenesceu como a pele de uma criança. E se nós temos um espírito leproso pelo orgulho e pela altivez, se obedecermos a palavra do Senhor, Ele irá rejuvenescer o nosso espírito como um espírito de uma criança. Assim como Naamã mergulhou 7 vezes e a pele se tornou como uma criança, se nós obedecemos, porque Naamã obedeceu, ele não queria, mas ele obedeceu. A promessa foi, mergulha 7 vezes, e você vai ser curado. Então a palavra de Deus nos pede às vezes para esperar, para confiar, para não agir. E se nós obedecermos a palavra de Deus, o tornar-se criança é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ninguém se torna criança, ninguém é transformado em uma criança. Ninguém se torna um pobre em espírito. É necessário uma ação sobrenatural de Deus, transformando o nosso interior e rejuvenescendo o nosso espírito para sermos como uma criança. Deu para entender? Foi o poder de Deus que veio sobre Naamã, quando ele obedeceu, que rejuvenesceu o corpo dele. Assim também somos nós. Às vezes estamos irados, às vezes estamos nervosos e estamos querendo desistir de tudo, fazer igual Naamã. Eu vou tomar o meu rumo, tomar o meu caminho, mas vem a palavra, vem o Espírito Santo, vem alguém, vem um pastor e fala, não, obedece. Ouve a palavra de Deus, que custa? Dá ouvidos para a palavra. E aí você fala assim, sabe o quê? Eu vou obedecer, eu vou esperar, eu vou confiar. E quando você obedece, o poder de Deus vem sobre você e te muda.
Talvez a situação não é mudada na hora, mas você é mudado. Aquela lepra que carcomia a sua mente, a sua alma, que não te dava paz, agora você tem paz, você tem tranquilidade. Você agora anda humildemente com Deus e espera em Deus, sorri todas as manhãs, canta com os passarinhos, porque o Senhor é a tua rocha, a tua fortaleza, o teu lugar seguro, que não vai deixar você cair, não vai deixar você se frustrar, não vai deixar você se perder. Ainda que as situações à sua volta não estejam como você queira que estejam, ainda que você ouça palavras de um, de outro, ou de outros que você não queria ouvir, ainda que você veja situações à sua volta que você não queria ver, o Senhor está sentado num alto e sublime trono e Ele está no controle de todas as coisas. E essas situações, elas estão cooperando com Deus para fazer de você uma criança espiritual, para empobrecer o teu espírito. Porque do contrário, a gente faz, sabe o quê? Eu vou agir, eu vou fazer do meu jeito. Sabe qual que é a maior dificuldade de se tornar criança, de obedecer à palavra de Deus? Eu tenho uma filha de 5 anos, e ela sofre de um problema: eu quero e eu quero agora. Me dá, fala assim, Lauren, espera. É muito difícil falar para ela esperar. Crianças querem as coisas e querem na hora que elas querem. Essa é a característica das crianças. Então, conosco também não é diferente. Quando vamos a Deus com uma situação, nós queremos para ontem. Senhor, eu quero já ver essa semana, pelo menos uma mudancinha. Pelo menos uma luz no fundo do túnel eu quero ver essa semana, Senhor. Dá um sinal, cai uma folha, faz alguma coisa, Senhor, para que eu veja que o Senhor está agindo. E aí não acontece nada, passa uma semana, fala assim, Senhor, já está no limite, Senhor, tem que ser essa semana, Senhor. Eu vou te dar um teste bem fácil, Senhor, bem fácil. Por favor, Senhor, que a hora que eu abrir a torneira, a água saia. Aí você vai abrir e não sai a água. A gente manipula para ver Deus falando com a gente. Por quê? Porque a gente quer agir, a gente quer ver a situação resolvida no tempo. Por quê? Porque está doendo. Senhor, eu estou sofrendo, essa situação está me machucando, está me fazendo mal, eu estou triste, eu estou magoado, estou sofrendo. E a gente fala o seguinte, Senhor, faz alguma coisa, e parece que o Senhor demora. Aí a gente fala assim, não pode. Isso não pode ser de Deus. Deus vai deixar o filho dele, a criança dele sofrer. Isso é tortura. E o que Deus está dizendo é que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, se nós estamos abalados emocionalmente, abalados na fé, confusos, perplexos, é por quê? É porque não estamos esperando no Senhor. Porque aquele que espera no Senhor não se abala. Portanto, esperar em Deus é característica de crianças espirituais. Então, quando Deus demora para responder, é porque a provação, a luta, ela está te fortalecendo. Ela está produzindo em você esperança. E a esperança produz um caráter perfeito. A perseverança. Imagine só, irmãos.
Quem não espera na provação não sabe o que é perseverança. Então nós precisamos aprender a perseverar. Perseverar é algo bom, irmãos? O que vocês acham? Sim ou não? Você gostaria de ensinar o seu filho a perseverar? Sim ou não? Então, se vocês ensinariam o filho de vocês a perseverar, vocês não acreditam que o nosso Pai que está nos céus também quer nos ensinar a perseverar? E como Ele nos ensina a perseverar, se não é demorando para responder e prolongando por um pouco de tempo as nossas dificuldades? Porque são aqueles que perseveram na fé, é que demonstram para a criação que Deus é melhor do que tudo. Eu vou descortinar os céus aqui, e vou mostrar para vocês o que acontece lá no céu. Você está passando aquela luta tremenda. Aí imagine que a criação de Deus, os anjos, os demônios, o Pai e o Filho estão assistindo do céu a sua luta. Não estão de braços cruzados, os anjos estão preparados, só esperando de Deus agora. E eles vão. Mas eles estão observando. E aí você acorda de manhã, se arrastando, chorando, aquela dificuldade que todos nós passamos. Sabem como é que é? E aí, lá no céu, chega os nossos pensamentos e a nossa oração. Nossa, essa situação está difícil, mas eu vou esperar em Deus. O pastor falou na pregação que tem que esperar em Deus, eu estou esperando em Deus. Senhor, me ajuda. E aí, Deus olha para o lado, lá no céu, e fala, está vendo? Ele lembra de mim na aprovação dele, ele espera em mim. Aí, todos os anjos, a criação fala, louvado seja o teu nome, aquele que reina para todos sempre, que criou todas as coisas, nele todas as criaturas esperam, e o louvor de todas as criaturas sobem à narina de Deus, porque as criaturas angelicais veem que nós esperamos em... Aí passou uma semana, e Deus recebeu o louvor. Vem a segunda semana, ou o segundo ano, ou a segunda década na aprovação. E você continua firme. E os anjos falam, louvado seja o Senhor que guarda e sobe na narina. Aí um dia você acorda e fala assim, hoje eu não estou para conversa. Se não acontecer essa semana, eu vou dar um jeito nessa situação. Aí, os anjos já começam a fazer assim, e olham para o lado, e olham para o outro. Chega, no final você vai lá e não confia em Deus, não espera em Deus, põe os pés pelas mãos e faz. Os anjos não vão falar nada, mas os demônios... Está vendo? Esses 20 anos, ele nunca te adorou. Esses 20 anos, ele nunca esperou em você. Ele fingia que te esperava em você, que te adorava. Por quê? Porque você dava as coisas para ele. É só você não dar. É só você esperar. Que ele mostra que ele nunca foi leal a você. Ele mostra que você não merece louvor nenhum. Você não merece glória nenhuma. Você é um Deus que compra a adoração das pessoas. Se elas não dependessem de você para respirar, se elas não dependessem de você para tudo que elas têm, elas jamais iriam te adorar. Sabe por quê? Porque você não merece o louvor. Todos te adoram por medo de você, porque eles precisam daquilo que você tem nas tuas mãos. É isso que Satanás fala para Deus. Então, quando nós não esperamos em Deus, nós demonstramos para toda a criação que Deus não é digno de glória. Agora, quando nós esperamos em Deus até a morte, nós dizemos, eu prefiro morrer do que
não esperar em ti. Eu entrego a minha vida, mas ainda após a minha morte, eu sei que a situação vai ser resolvida. Mas eu não vou colocar meus pés pelas minhas mãos. Abraão foi tirar a vida de Isaque. E ele sabia que Deus poderia ressuscitar Isaque. Então, quando nós esperamos em Deus, nós esperamos até os extremos. Porque nós sabemos que o nosso Deus restaura todos os extremos. O nosso Deus, se Ele tem poder de me livrar hoje, Ele tem poder para me livrar daqui 20 anos quando essa situação piorar. Se Ele tem o poder de me trazer paz e acalmar a minha tribulação hoje, Ele tem poder para trazer paz e acalmar a minha tribulação que estará pior daqui 5 dias, 1 semana, 1 ano. O meu Deus, que é poderoso para fazer todas as coisas. E se eu esperar nele, suportar a minha luta, suportar a minha tribulação, para que quando Ele fizer a glória dEle seja maior, eu esperarei de bom grado. Imagine que os anjos, como eu disse para vocês, louvam a Deus pelas criaturas que esperam nele. Mas o louvor é maior para aqueles que esperam mais em Deus. Porque esperar em Deus um dia é diferente de esperar em Deus 30 anos. Esperar fielmente, sem desviar, confiar em Deus por um dia, é diferente de que esperar e não se desviar em 30 anos. A glória que os anjos darão a Deus é maior ou menor quando é 30 anos do que um dia? Maior ou menor? Maior. Deu para entender? Agora, olha a pergunta difícil que eu faço para vocês. Se Deus chega para vocês e fala assim, então, sabe essa situação que você está passando? Então, eu posso resolver ela amanhã. Hoje é domingo? Vamos fazer o seguinte. Eu vou resolver ela sexta-feira. Então você tem segunda, terça, quarta e quinta. 4 dias. Você vai acordar na sexta, a situação vai estar resolvida. 4 dias para ser fiel. 4 dias para esperar em Deus. 4 dias para não pecar em pensamento, em palavra e no coração. E Deus fala assim, você esperar esses 4 dias, quando eu fizer, na sexta-feira, os anjos vão louvar-me. A criação irá me louvar, porque você esperou em mim até sexta-feira. Só que esse louvor, ele vai ser esse tanto. Aí ele fala assim, a segunda opção é, você espera 30 anos. 30 anos. Nesses 30 anos eu vou guardar você, tudo que você precisar. Eu não vou resolver essa situação, mas eu vou guardar você, tudo que você precisar. Só que essa situação eu só vou resolver daqui 30 anos. E se você permanecer firme, fiel e não se desviar, quando completar os 30 anos, eu vou fazer e os anjos vão me louvar? Muito mais. Você quer que os anjos me louvem assim? Ou vocês querem que os anjos me louvem assim? Uma pergunta muito difícil. Mas essa é a essência do Evangelho. É saber que se Deus faz, Ele é glorificado. E se Ele não faz, Ele é glorificado mais ainda. Nas minhas dores, nas minhas tribulações, Paulo diz, eu me gloriarei nelas, porque é através dela que o poder de Deus se manifesta em mim. Deus disse para Paulo, eu não vou remover o espinho da tua carne,
Porque a minha glória, o meu poder se manifesta na tua fraqueza. Deus, às vezes, quer que nós esperemos. E Ele não vai remover algumas coisas da nossa vida. Por quê? Porque enquanto nós suportamos as coisas sem pecar, sem murmurar, confiando e sendo como uma criança, Ele está recebendo uma glória maior do que Ele receberia na vida daqueles que fazem. Quem é curado de uma doença e glorifica a Deus, Deus recebe uma glória. Agora, quem não é curado da mesma doença e glorifica a Deus igualmente de quem foi curado, Deus recebe uma glória ainda maior. Paciência. Vou terminar aqui a pregação dizendo para vocês que aquele que espera em Deus, aquele que é como uma criança, pobre em espírito, ele tem as promessas de Deus. E eu quero deixar essas promessas e encerrar aqui. Olha as promessas que Deus faz para vocês, se vocês forem. Olha só, é tudo a mesma coisa. O que se humilha, o que espera em Deus, o pobre em espírito e as crianças espirituais. É a mesma coisa, não é? Se humilhar e esperar em Deus, ser pobre em espírito e ser como uma criança. Olha as promessas. Primeiro, aos que se humilham. 2 Crônicas 7,14. Só vou ler rapidinho os versículos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, me buscar e converter-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. A promessa aqui é: quem se humilha, Deus ouve. Então, se nós nos humilharmos, Ele irá nos ouvir a nossa oração. Salmo 25, 9. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu. Quem se humilha é guiado por Deus na justiça. Quem se humilha, Deus ensina o caminho. Então, se vocês não querem se desviar do caminho de Deus, se vocês querem andar na justiça de Deus, sejam humildes. Agora, as promessas para aquele que espera em Deus. Salmo 25, 4 e 5. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Ele guia na verdade e ensina. Ele traz paz para aquele que espera nele. Isaías 26, 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em tu, conservarás em paz. O versículo 4 agora. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor é um Deus, é uma rocha eterna. Paz, caminho. Agora, o pobre em espírito é o Mateus 5,3. Os bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E por último, Salmo 131, do 1 ao 3. Bem-aventurado, Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Versículo 2, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma dentro. Olha o que ele está dizendo. Eu fiz calar e sossegar a minha alma.
como uma criança, ela é acalmada no colo de uma mãe. Então, depois que a criança é desmamada, a mãe leva ela no colo, embala a criança, e ali a criança relaxa, descansa e dorme. O salmista está dizendo: Senhor, eu sou como essa criança. O Senhor me saciou, eu esperei em Ti, eu bebi do Teu leite, e depois eu descansei no Teu colo, e Tu me embalaste no Seu colo, e eu relaxei em Ti, eu dormi como uma criança. Só que como é fazer isso? Ele está dizendo: eu fiz calar a minha alma. O que é calar a minha alma? Versículo 1, ele diz: eu não fui atrás de coisas grandiosas demais para mim. Eu não dei um passo maior que a minha perna. Eu não fiquei procurando coisa, fazer coisa, querendo coisa. Quero isso, preciso disso, quero isso, preciso disso. Esse querer e precisar tanto de coisas é que perturba a nossa alma. Não sejam igual Marta: preciso arrumar, preciso fazer, preciso arrumar. Sejam como Maria: coloque-se aos pés do Senhor e espere e descanse em Deus. Versículo 3: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, quem espera no Senhor não é uma pessoa perturbada. Irmãos, perturbados perturbam. Quem não tem paz, tira a paz dos outros. Quem tem paz, promove a paz. Agora, se você está perturbado, a vida daqueles à sua volta, no seu setor, na sua casa, na sua sala, no seu ambiente de trabalho, vira uma perturbação. Então, se vocês vivem uma perturbação, procure o perturbado. Porque um perturbado perturba, e aí o outro perturbado vai perturbar também. Um perturbado incomoda muita gente. 2 perturbados incomodam muito mais. E é assim.